Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia, por tudo que já fizemos, pelas tuas bênçãos e pela tua graça. E pela oportunidade, Senhor, que nós temos de podermos estar entrando na tua presença em comunhão com as nossas irmãs. E que tu venha, Senhor, se fazer presente e falar aos nossos corações aquilo que tu tens para nós no dia de hoje. É o que nós pedimos, Senhor, e já te agradecemos, certos da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém, meu Pai, e aleluia, Senhor. Vem, Muca. Senta aqui, ó. E aí, vamos lá? Hoje nós vamos estar conversando sobre um texto que está lá em 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Marlene, as últimas, filha, uma das últimas. Vamos lá? Diz assim: quando Davi sentiu que aproximava o dia da sua morte, deu as seguintes instruções a Salomão, seu filho: estou prestes a seguir o caminho de toda a terra. Seja forte e mostre-se como homem. Observe os mandamentos do Senhor seu Deus, ande em seus caminhos e guarde as suas leis, os seus mandamentos e as suas instruções, de acordo com o que foi escrito no livro da lei por Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o quanto fizer e por onde for. Se você fizer isto, o Senhor cumprirá o que me prometeu quando disse: se teus filhos atentarem para o modo como eles viverem, conduzindo a si mesmos diante de mim com honestidade e do fundo do seu coração e alma, jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Amém? Alguém já tinha ouvido falar desse texto? Qual que é? Primeiro Reis, de 2, de 1 a 4. Esse texto é de uma profundidade tremenda. Porque Deus, o nosso Deus, vocês já ouviram a expressão que Deus é um Deus de alianças? Lembra, tem até um canto que diz isso, né? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Então Deus é um Deus de alianças. Quem pode citar, além dessa aliança que ele tinha com Davi, quem pode citar outras alianças que Deus fez com outros homens? Jacó. Domingo você falou. E eu esqueci. Abraão, Noé. Noé. Quem mais? Arlete. Moisés. Verdade. Quem mais? Quem mais pode citar uma aliança? A Bia. Com a Bia. Uma aliança, a nossa aliança, a aliança que nós temos é Jesus. Aliança de vida eterna. Né? Mas toda aliança, essa é muito difícil de sair do meu dedo, tá, irmãos? Então, já sem sabão, esquece. Não é mesmo? Não sai. Então, isso daqui, eu tinha um pastor que virava e falava assim: alianças carrega onde? Ela foi feita para se carregar onde? No dedo. Porque tem gente que fala assim: eu carrego a aliança no meu coração. E ele falava, ele até brincava, em todo casamento ele falava isso: se você colocar isso aqui no seu coração, você morre. E ela tem esse formato porque ela é para carregar no seu dedo, não é para você carregar no seu coração. Se botar isso no seu coração, você morre.
tem homem que não gosta de usar isso aqui. Eu falo para Zilda, a minha não sai do dedo. A minha é muito difícil. usa uma corrente. É por isso que fala que usa no coração, né? Porque a corrente você... Na lua de mel perdeu. Mas no coração a pessoa não quer dizer que tem outro sentido? Não, na verdade, o que ele está falando é da aliança mesmo. A nossa aliança, a aliança que nós carregamos no nosso coração é a aliança que nós temos com Deus. Essa é a aliança que nós devemos carregar no nosso coração. A aliança natural a gente carrega no dedo. A gente não carrega ela dentro da gaveta, a gente carrega no dedo. Ela não é pingente para usar no colar. Então, a aliança que nós temos com Deus é uma aliança que nós carregamos dentro do nosso coração. E é uma aliança perpétua. Sabe por que isso daqui é chamado aliança? Você consegue enxergar o começo? É um juramento? O meio e o fim desse anel? Não. Ele não tem emendas. E alianças, elas não possuem emendas. Elas são feitas de um molde próprio, ela é feita inteiriça. O orífice, ele derrete o ouro, mistura com um pouco de prata, porque senão não dá liga, tá ok? E derrama isso sobre aquele molde. Depois de esfriado, ele tira daquele molde e dá o polimento necessário, mas ela não tem emendas. Eu lembro uma vez que meu pai foi para a praia, nós estávamos na praia e de repente veio uma onda, ele se embananou todo, enfiou a mão na areia e na hora que puxou o dedo dele quebrou e era justo o dedo da aliança. E para arrancar isso, o corpo de bombeiro foi lá, foi chamado no hospital porque teve que serrar. Serrou a aliança para ele poder colocar e tudo mais. E aí ficou naquela história, foi aí que eu aprendi a história do orífice, porque eu já trabalhava naquela época. E aí minha mãe virou e falou assim, olha, leva isso numa joalheria, manda derreter e fazer outra. E eu levei, eu falei, não dá para soldar? Eu até brinquei com o rapaz, ele falou, não dá para soldar? Ele falou, não, isso não tem emenda. A gente vai derreter essa e vai fazer uma nova. O meu primeiro marido, o Fernando, tinha como que chamava o mercado bem velho, o Paulo Paz Mendonça. Ele foi pegar o peixe, né, que a gente vendia peixe, e ela enroscou, aí não saía. Eles tiveram que fazer isso, chamar alguém para serrar, para ele poder tirar a mão de dentro da geladeira, do freezer. Nossa. Então, a aliança com Deus tem emenda? Não. Dá para a gente emendar uma aliança que a gente fez com Deus? O que vocês acham? Mas ela não é física. Deus é um Deus que usa exemplos na prática. Se a aliança material não pode ter emendas, a aliança espiritual também não tem. Nós muitas vezes fazemos alianças com Deus. Qual é essa última aliança que eu falei que é uma aliança perpétua e eterna? É a aliança de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz. É uma aliança de sangue. Você sabia que existem alianças de sangue, Arlete? Eu conheci um missionário, um pastor que foi missionário na África, e ele tinha o braço cheio de cicatrizes. Os dois braços, cheios de cicatrizes. Adolescente, curioso, vi os dois braços do homem, perguntei para ele por que os braços dele eram daquele jeito. Ele falou, cada tribo que eu vou, eu faço uma aliança de sangue com o chefão, com o cacique daquela tribo.
Falei, como assim? Ele falou, a gente faz um corte, eu faço um corte no meu braço, ele faz o corte no braço dele. Nós unimos o meu sangue com o sangue dele. Quem faz isso é os que mexem com umas coisas trererecas lá, que eu não gosto de falar. Eu tenho tanto que a molecada fazia isso. Tinha que furar o dedo um do outro e fazer assim. É um perigo. Isso hoje em dia é um perigo. Você pode pegar umas doenças doidas. É um perigo, mas ele falou que ele orava antes. Mas Ele orava antes, levava um presente para aquele cacique e se fazia uma aliança de sangue com ele. A partir daquele momento, e ele falou que na África, as tribos, um cacique não toma conta de uma única tribo, ele toma de várias. E aquele cacique, além disso, ele ganhava um presente material e ele dava um presente material para aquele missionário. E a partir dali ele tinha total liberdade de orar. E na época já existiam os problemas de doenças transmitíveis pelo sangue e tudo mais. Você não tinha medo? Perguntei a ele. Ele falou, não, eu oro antes. Isso, falo para Deus, é uma aliança carnal que eu tenho que fazer para ter liberdade de pregar a tua palavra. Ele falou, desde então, ele falou, faz 15 anos que eu trabalho como missionário na África. 15 anos que eu não peguei nem resfriado mais. Mas tinha total liberdade. Por quê? Porque essas alianças que ele fazia aqui estavam alicerçadas em primeiro lugar com a aliança que ele tinha com Deus. E era Deus que o guardava. Se nós olharmos esse texto aqui, nós vamos estudar a vida de Davi, nós percebemos que Davi era um homem comum, suscetível às paixões deste mundo. E olha que Davi aprontou bastante, mas era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi honrava a aliança que ele tinha com Deus. De estar diante da presença de Deus. Abre lá, alguém abre lá para mim no Salmos 40. Versículos 17. Outra pessoa abre lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, nós vamos ler o 1 e o 2. Para ler o 40 inteiro? Isso, versículo 17. O 40. Isso. Mandei fazer óculos, tá, gente? Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Antes, na sua Bíblia, aí, Vilma, está escrito aí o salmo de quem é esse salmo? Para o mestre da música, Davídico. É um salmo de Davi, que ele escreveu para que o mestre de música dele pudesse transformar isso em música. Mas é Davi que está fazendo essa oração. Por isso que fala, para o mestre de música, um salmo davídico. Tudo bem? É uma oração que Davi fazia. O que diz essa oração mesmo, Vilma? Lê de novo? Pode ler de novo. Quando a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro, o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Davi sendo rico, você acha que ele era pobre, Arlete? Davi era tudo, menos pobre. Em dinheiro não, né? Mas... Em dinheiro. Não, Davi era rico. Não, ele não era pobre em dinheiro. Não. Pobre de espírito.
o homem que era considerado o homem segundo o coração de Deus, faz uma oração dessa no final da sua vida, dizendo: sou pobre de espírito. Humildade. Porque ele sabia que mesmo sendo quem ele era, diante da grandeza de Deus, ele não era nada. A minha tradução diz: porque eu sou pó. Porque eu sou pó. Um homem com aliança com Deus sabe se colocar no seu devido lugar, mas também Deus sabe abençoar ele. A aliança que Deus tinha com Abraão, feita quando Abraão já tinha 100 e lá vai fumega anos. Sai da tua terra, Abraão, deixa a tua parentela e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Já pensou se Deus fala isso para você hoje, Meire? Meire, é o seguinte, fecha a casa aí, bota o seu Zé dentro do carro e sai sem destino aí, porque eu vou te mandar para uma terra que eu vou te dar. Iria, Arlete? Eu iria. Ah, se Deus virar para você e falar assim: Arlete, você vai deixar tudo. A casa lá com o gordinho, você vai deixar a casa da praia. Ah! Foi isso que Abraão fez. Sai da tua terra. Não, eu deixo. Deixa a tua herança. Você sabe o que estava acontecendo? Abraão não era um homem. Abraão não era um homem pobre nessa época, não. Abraão era um homem a família de Abraão era uma família de posses. Mas ele vira e fala assim: sai da tua terra, larga a tua parentela. Abraão podia virar para Deus e falar assim: viu, mas eu tenho uma herança aqui para receber. Meu pai é um homem de posses. Fala: Abraão, não estou perguntando, falando para você, deixe seu pai morrer primeiro, recebe a sua herança, vende tudo e vai embora. Ah, mas Deus não age assim dessas vezes? Não, tem um texto que Jesus vira e fala assim, algumas pessoas começam a interpelar Jesus: eu quero te seguir. Tem um jovem que te fala que a Bíblia chama de o jovem rico. Fala: não, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Ou seja, o que ele está falando é: deixa eu receber a minha herança primeiro, aí eu vou te seguir. Não, larga tudo e me segue. Qual é a nossa grande dificuldade? É que nós queremos impor condições para seguir a Deus. Do nosso jeito. Eu não estou falando isso só com você não, Arlete, porque também, se eu recebesse o mesmo chamado, falou: viu? Eu não vou não, filho. Olha lá, ó. É normal, é uma atitude normal nossa. Por quê? Porque nós ainda não temos a plena certeza e confiança que o nosso mundo, a nossa terra não é aqui. E é isso que Davi está dizendo para Salomão. Ele está chegando no final da vida, ele fala assim: viu, você sabe tudo isso que eu tenho, o castelo, o palácio, vocês estiveram em Israel, vocês certamente devem ter visitado o palácio de Davi. Foram, Meire? É um ponto turístico em Israel. Sim. Sim. E aquilo que vocês viram é ruínas. Imagina a glória que era aquilo. Então Davi era um homem de posse. Aí ele chama Salomão e fala assim: você está vendo tudo isso aqui, ó? E Davi, nessa época da vida, ele já tinha deixado uma verdadeira fortuna para que Salomão construísse o templo. Era algo estrondoso, tanto de ouro e de prata. Mas ele tinha uma aliança com Deus. E Davi, a ponto de Deus virar para ele e falar assim: Davi, é o seguinte, se seus filhos seguirem os seus caminhos. Lembra no começo? Davi era um homem
sanguinário, mulherengo, que tinha suas dificuldades, mas era um homem humilde, que se arrependia diante de Deus. Então, quando nós falamos com a aliança de Deus, ninguém está pedindo para que as irmãs sejam perfeitas. Tem muita gente que quer vir para a igreja, mas fala assim, eu preciso largar de fumar, eu preciso largar de beber, eu preciso largar de fazer isso, aquilo outro. Pura desculpa. Pura desculpa. Vem primeiro para Deus, que Deus vai te transformar. Porque sozinho a gente não consegue. E Davi chama Salomão e vira para ele e fala assim, olha, eu tenho uma aliança com Deus, é uma aliança perpétua, é uma aliança eterna. Por que eu posso afirmar que a aliança que Deus tem com Davi é uma aliança eterna? Deus e Davi? Deus e Davi. A aliança entre Deus e Davi, olha o que o próprio Davi fala. Se teus filhos atentarem para o modo como eles viverem, conduzindo a si mesmos diante de mim com honestidade, do fundo do seu coração e alma, jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. Jamais. É a aliança que Deus tinha com Davi. Existe rei em Israel ainda hoje? Existe rei em Israel hoje? Não, né? Não. Não. É só na Inglaterra, não é? Tem Inglaterra, Espanha tem um sistema de rei, o Japão tem um sistema de imperador. Embora sejam democracias, tá? Mas existem reis ainda espalhados sobre a face da terra, mas Israel não tem. Então quer dizer então que isso aqui foi quebrado? Essa aliança não existe? De quem Davi estava falando aqui? De quem Deus estava falando para Davi aqui? Jesus. Eterno. E como homem. Mas não tem rei lá em Israel. Jesus não é rei em Israel. Na segunda vinda ele vem para Governar. Deu para entender? Você está entendendo, Meire, como é tudo encaixado? É aliança. E revoga essa aliança que ele tem com Davi. Ele não é homem para voltar atrás no que ele está dizendo, porque é lá de Abraão. Ele falou assim, vai ser essa aliança que eu tenho com você, Abraão, é eterna. Mas os descendentes de Abraão já sumiram faz tempo. Não, todo Israel é descendente de Abraão. Está lá. E pela palavra nós podemos dizer que é uma nação eterna. Por quê? Porque são filhos da promessa. É a mesma aliança que ele tem com Abraão lá atrás. Há mais de 5.000 anos atrás. Deu para entender? É uma aliança que não foi revogada. Mas Jesus veio. Jesus veio para cumprir. Ele não veio para revogar. Ele não veio para cancelar. Então aquela aliança que Deus fez com Moisés, que Deus fez com Abraão, que Deus fez com Davi ainda, ela é válida? Sim. E ainda brinco com a Zilda, converso com a Zilda sobre algumas coisas aí, eu falo para ela, eu falo assim, as pessoas precisam tomar cuidado. Ela falou, por quê? Porque eu sou filho da promessa. Falou, como assim? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Entenda quem quiser entender da forma que quiser entender, tá? Não estou usando isso para me gabar não, mas é sério. É sério. Eclesiastes 9, de 1 ao 2, para nós encerrarmos aí. Você quer? Eclesiastes. Qual que é? 9, né? 9, 1 e 2.
Eu não enxergo. Eu também mandei fazer um óculos, vou pegar semana que vem. Tá escuro. Não enxergo, não. Deixa que eu leio já então. Espera lá. 9. 9, 1 e 2. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum: o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz julgamentos, acontece com quem teme fazê-los. Quem está falando? Quem escreveu o livro de Eclesiastes? Salomão. Esse mesmo Salomão que Davi chamou aqui. Foi um homem que no começo foi lindo, bonito, maravilhoso. Enquanto ele seguiu os conselhos do pai dele, estava ótimo. Salomão era filho de Davi. Porém, sempre tem que ter um porém, né? Toda vez que eu escuto a palavra porém e mas, vem sempre o professor de português. O que vem depois do mas? Uma vírgula. Uma diversidade, Travessão. uma contrariedade. Uma vírgula. Pode olhar aí. Toda vez que tem um mas, tem uma vírgula. A vírgula determina um espaço de tempo e de pensamento, de reflexão para você. Quando você está lendo um texto, é o tempo para você respirar. É um tempo que vai acontecer uma outra coisa. Mas chegou um determinado momento que Salomão se inflou e achou que não precisava mais andar segundo os conselhos do pai dele. Que ele não precisava mais de Deus. E aí Salomão, embora continuasse rico, sábio, poderoso e tudo mais, mas esse mesmo Salomão, o que ele fala? Ele fala, olha, essas coisas atingem tanto aqueles que são quanto aqueles que não são. As bênçãos e as maldições são para ambos os lados. Por quê? Porque Deus é justo. Ele é um Deus para todos. Então a aliança é válida tanto para o crente quanto para o não crente. Eu conheço pessoas que trazem o dízimo na casa de Deus e não são evangélicas. Não querem pisar na igreja, manda os pais trazer os dízimos. E Deus abençoa? Abençoa. Por quê? Porque é promessa. Trazei e fazei prova de mim. E Deus abençoa? Abençoa. Deus abençoa o agricultor só que é temente a Deus? Não. Agora, as promessas, aí sim. Deus fez alianças e promessas para os seus. Essa foi uma promessa que ele fez para Davi. Se seus filhos se mantiverem no meu caminho, eu vou abençoá-los. Eu vou prosperar eles. Mas a aliança de eternidade ao trono, essa é com você, Davi. Essa é permanente. Por isso, Jesus faz parte da linhagem de Davi. Porque a aliança feita com Davi é eterna e se cumpre na vida de Jesus. E nós vamos ver, Meire, nós somos a geração que vamos ver o cumprimento cabal dessa aliança com o estabelecimento de um trono eterno em Israel. Porque Jesus não vem para salvar mais, ele vem para governar. Amém? Tomemos cuidado com as nossas alianças
e façamos alianças com Deus. Mas a aliança, essa aqui, ela é feita como? Aos pares. Tudo bem? Eu posso pedir para refazer essa? Posso. Mas você sabe o que o Oriste vai pedir? Posso ver a outra? Existe um par dela? Existe. Deixa eu ver a outra. Porque eu tenho que medir ela, pesar ela para que seja na mesma gramatura, para que seja na mesma espessura, no mesmo formato. O que é isso? A mesma aliança, ela tem um par. A minha parte e a parte de Deus. Amém? E temos que lembrar que ela não tem fim. Ela é perpétua. Por isso que Salomão fala, tome cuidado com as alianças que nós fazemos. Não adianta eu entregar a minha vida para Deus e virar para Ele e falar assim, não, agora eu quero ela de volta. Vai por mim, eu tentei. Não funciona. Tá bom?